primeira semana, primeiro dia de outubro. Um mês onde dia 31 de outubro tem uma comemoração. E eu espero que a comemoração do dia 31 de outubro para você não seja o Dia das Bruxas, tá? No dia 31 de outubro nós temos uma outra comemoração. No dia 31 de outubro de 2017, em questão esse ano, nós iremos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Um monge agostiniano, lá em 1517, olhando a cultura e a religiosidade daquela época, e vendo que pessoas estavam aprisionadas por uma religiosidade pesada, por um fardo extremamente pesado nas costas de cada um, e se deparando com a palavra de Deus, mais propriamente dito no texto de Romanos, capítulo acho que 2, quando diz o seguinte: o justo viverá pela fé, baseado no texto de Abacuque. Esse homem começa a olhar para isso e fala: peraí, tem alguma coisa de errado nisso, tem alguma coisa de errado acontecendo nesse momento. E Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele produz 95 teses e fixa essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Só que Martinho Lutero, quando ele fez isso, ele estava propondo uma discussão com os líderes daquela época. No entanto, essas 95 teses, quando ele prende na porta da igreja, elas estão escritas em latim. E a ênfase da discussão de Lutero naquela questão era a venda das indulgências. O que é a venda das indulgências? É você poder comprar de forma monetária, de forma financeira, a salvação de alguém. Tinha uma frase naquela época que dizia o seguinte: tal qual o barulho de uma moeda no fundo do gasofilácio, uma alma se desprende do purgatório e vai para o céu. Ele olha e fala: peraí, o justo viverá pela fé, mas isso não condiz com o texto bíblico, tem alguma coisa de errado nisso. E aí ele propõe então uma discussão com os líderes da época para repensar isso daí, repensar esse assunto. Vamos conversar isso de novo, porque eu acho que eles estão equivocados. E aí nessa época então começa literalmente uma cassação às ideias dele, as pessoas tentando quietar ele, porque uma das principais fontes da venda de indulgências era arrecadar dinheiro. E aí, vê como o Brasil está hoje: mexeu no dinheiro, aí você mexeu em vespeiro. E aí, então nessa data, por isso que nessa data, 31 de outubro de 1517, se dá o marco inicial do que a gente chama hoje de Reforma Protestante. Lutero em nenhum instante queria desfazer a igreja ou começar uma igreja nova. A discussão dele, o intuito dele era realmente reformar a igreja, ver aquilo que estava errado e falar: não, peraí, nós precisamos retornar para as escrituras sagradas. A gente precisa deixar de lado um pouco essa religiosidade que quase nos aprisiona e voltar para Deus, onde a palavra dele nos ensina que nele nós somos libertos. E aí então começa essa discussão, e depois disso a Reforma Protestante se espalha: Alemanha, França, Suíça, levantando outros homens que se destacam dessa reforma. Mas se passaram 500 anos, e a gente vê algumas falhas que aconteciam naquela época de novo presente nos dias de hoje. Chegou o momento de nós conversarmos e discutirmos de novo, porque a gente vive num contexto onde a religiosidade, mais uma vez, está pesada a cada um de nós, onde mais uma vez a religiosidade talvez forme algo nas nossas costas quase que intransponível. 500 anos depois, está na hora talvez de acontecer uma nova reforma. Está na hora da igreja voltar a discutir alguns princípios que foram discutidos há 500 anos atrás. Através da discussão de Lutero e depois de tantos outros homens, levantou-se 5 pilares fundamentais, imprescindíveis para o cristianismo, para o relacionamento do homem com Deus: somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura e somente a Deus da glória. O que talvez a gente encontre em latim: solos Christus, sola fide, sola gratia, soli deo gloria, sola Escritura. 5 pilares fundamentais para uma vida cristã saudável. E a gente vai caminhar então durante os 5 domingos de outubro. Alguma pessoa até falou para mim: pastor, você deu sorte, hein? 5 domingos de outubro, quando vai falar sobre 5 solas da reforma. Eu falo: não é que eu dei sorte, é que Deus é fantástico. E a gente vai conversar 5 domingos sobre esses 5 solas da reforma. E hoje a gente vai falar justamente sobre solos Cristos, somente Cristo.
E a nossa ideia seria muito fácil se nós conversássemos sobre um assunto como esse e falar: tá vendo como eles estavam errados em 1500, tá vendo como as outras igrejas aí estão erradas no dia de hoje, e falar: e a gente está certo. Eu gostaria muito de dizer para vocês, irmãos, quando eu estudo os 5 solas da Reforma, eu vejo que está todo mundo aqui, passou de ano, todo mundo aqui com nota 10. Mas a ideia é: vê sim o que motivou eles há 500 anos atrás. Vê talvez o que a gente enxerga aí fora hoje, motivos escandalosos desse solos Cristo, somente Cristo, voltar à tona hoje. Mas também vê que muitas vezes, talvez até de forma escondida, isso acontece nas nossas vidas, acontece na minha vida e acontece na nossa igreja. Então a ideia é pensar na reforma ontem, na reforma 500 anos atrás, na reforma hoje, do muro para fora da nossa igreja, mas a reforma dentro da nossa igreja, onde nós temos equivocado e onde nós temos errado. Quando a gente pensa no solos Cristos, há 1500 anos, no ano de 1500, uma das principais motivações que gerou essa discussão é a ideia de a mariolatria. Maria como intercessora, Maria é erguida intercessora no ano de 431 depois de Cristo. A ideia de você pode chegar até Deus, mas você pode chegar até Deus através de Maria, através de alguns santos, e isso nos leva até Deus. Essa é uma das forças motoras que levantou a discussão no ano de 1500, principalmente com Lutero e entre outros, para falar: não, peraí, o caminho para Deus é somente Cristo, não há outro caminho. E talvez a gente olhe assim e fale assim: nossa, olha o pensamento deles, nada a ver esse tipo de pensamento. Mas acontece que 500 anos depois, a gente ouve muita igreja dando o testemunho seguinte: olha, depois que eu conheci o missionário, o pastor, ou a igreja tal, a minha vida foi transformada. A vida não é mais transformada depois que eu conheci a Cristo. A vida não é transformada mais depois que Cristo entrou na minha vida, depois que eu tive um relacionamento com Deus. A minha vida é transformada depois que eu conheci, sei lá quem. E aí tem a hierarquia, né? Pastor, se ele não for bom demais, teu bispo, se ele não for bom demais, teu apóstolo. Então depois que eu conheci esses, aí a minha vida mudou. E aí Cristo fica em segundo plano. O bom é Ele. Cristo até serviu, mas serviu por intermédio dele. E a discussão não é. A gente tem que encontrar e entender a suficiência de Cristo na nossa salvação e na nossa santificação. Somente Cristo. Eu queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, para a gente continuar lendo algo que a gente já começou a ler aqui. Colossenses capítulo 2, para a gente ler do versículo 8 até o versículo 19. Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao verso 19, diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa de seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais.
Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa de lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. A igreja de Colossos, naquela época, Paulo ele não foi o fundador da igreja de Colossos, possivelmente foi Epáfras. Paulo nesse instante está preso, mas ele recebe a visita de Epáfras dizendo: olha, algumas coisas estão acontecendo na igreja. E justamente o que está acontecendo na igreja é o quê? Alguns homens surgiram ali falando: olha, a gente tem um novo evangelho para ensinar para vocês. A gente tem algo que até hoje a igreja não percebeu, então eu quero ensinar algo para vocês. Eu quero ensinar uma nova maneira de servir a Deus a vocês. Em tese, o que os pregadores da igreja de Colossos naquela época estavam ensinando é o seguinte: Cristo é legal? É. Cristo é bom? É. Mas falta alguma coisinha. Tem que ter mais alguma coisinha para nós nos achegarmos até Deus. A tese dos pregadores naquela época é que Cristo não era suficiente. Então Paulo, quando ele escreve a sua carta para a igreja de Colossos, ele está justamente defendendo essa tese da suficiência de Cristo na salvação e na santificação. E nesse texto que nós lemos, do versículo 8 ao versículo 19, Paulo está refutando pelo menos 3 princípios ensinados ali naquela época. E é isso que a gente vai tentar conversar aqui nessa noite. O primeiro princípio está do versículo 8 até o versículo 10, o princípio conhecido como o princípio do gnosticismo. O que o gnosticismo ensinava? Olha, o gnosticismo ensinava que tinha 2 principais frentes que eles pensavam, que uma complementava a outra, dizendo o seguinte: o espírito é bom, mas o corpo, a carne, ela é pecaminosa. Então o nosso espírito está preso numa carne pecaminosa. O que eles afirmavam com isso? Sendo assim, Jesus não pode ter sido Deus, porque Jesus era homem. Como que um homem pode estar, como que um Deus pode estar preso numa carne pecaminosa? Aí o que acontece? Jesus era bom? Era. Mas para você chegar até Deus, você passa por Jesus. Só que depois você tem que subir numa hierarquia de anjos e entidades celestiais até chegar a Deus. Jesus não consegue chegar em Deus direto. Você precisa passar por essa hierarquia de anjos e tudo mais. E é isso que Paulo está discutindo ali do versículo 8 até o versículo 10 do livro de Colossenses. E ele vai dizer: olha, tenham cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm de sabedoria humana. O que Paulo está dizendo assim: olha, toma cuidado, porque algumas pessoas no meio de vocês estão ensinando alguma coisa, e assim, não é por nada não, mas a didática deles, o argumento deles é bom, é cativante o que eles estão falando. Eles até te constrangem a fazer o que eles estão mandando. Vai dizer que não é assim? Vai dizer que a gente não conhece pessoas que são boas de argumento? Você já alguma vez comprou alguma coisa que você não queria comprar, de tão bom que o vendedor era na loja? Ele começou a persuadir você vestiu uma roupa, aí a mulher vestiu a roupa, chegou na frente do vendedor, o vendedor falou assim: mas como você ficou bonita com essa roupa? Pronto. A mulher foi lá e comprou a roupa, chegou em casa, se olhou no espelho e falou: meu Deus do céu, por que eu comprei essa roupa? O que Paulo está falando é: toma cuidado, porque esses caras aí, eles são bons de lábia. E aí ele está dizendo assim no versículo 9, olha, o que eles estão falando é mentira. Se você olhar na sua Bíblia no versículo 9, ele está dizendo: em Cristo está aí toda a soberania de Deus, e ele é humano sim. E aí o que ele vai dizer no versículo 10? E nós, por estarmos unidos em Cristo, vocês também têm essa natureza. E aí ele vai dizer: ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. No grego original ele está dizendo assim: ele domina o pleroma, que sai de Cristo e chega até Deus. O que ele está dizendo? Cristo é suficiente. Cristo é a única conexão que nós temos até Deus.
Enquanto os gnósticos falavam, não, você tem que adorar Cristo, mas tem um anjo superior acima dele que você tem que adorar, depois tem um outro que você tem que adorar, e um outro que você tem que adorar, até você chegar em Deus, completar a hierarquia para chegar em Deus. Paulo está dizendo, imagina, Cristo domina o pleroma, Cristo domina todas as entidades, Ele é o ser angelical sobre todos, Ele é o único ser que nos liga até Deus, e Ele é suficiente nessa ligação nossa com Deus, não precisa de mais nada, Cristo é suficiente. Só que nos dias de hoje, o que a gente tem visto? A gente está pensando, fazendo um parênteses aqui, a gente está pensando em construir um templo novo para a nossa igreja, nós temos orado por isso, e os irmãos estão vendo aqui hoje pela demanda que há uma necessidade disso. Então a gente está pensando em construir um templo novo. E aí, modéstia à parte, eu estou pensando, como eu sou pastor na atualidade desse pensamento, eu estou pensando que quando a gente construir o templo novo, a gente pode colocar uma placa na frente do templo, escrito pequenininho assim, Igreja Presbiteriana de Pirassununga embaixo, e em cima uma foto bem grande minha, né? E escrito assim, Pastor R. Oliveira, vocês acham, né? Uma foto bem grande minha, porque aí as pessoas podem começar a vir na igreja por causa de mim. Afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas nós estamos gravando os nossos cultos agora, estão indo para a internet, e eu estou ficando famoso, então é um jeito de trazer as pessoas para a igreja, né? Então vamos bolar uma forma de trazer as pessoas para a igreja, porque Cristo não é suficiente. Então vamos colocar uma foto do pastor lá na frente. A Carla manja de Photoshop, ela deixa o mais bonito do que eu sou. Aí a gente coloca lá e a gente faz uma foto minha séria, eu lendo a Bíblia assim, talvez com chapéu, né, tá na moda. Então, alguma coisa para trazer pessoas para a igreja, porque Cristo não é mais suficiente. Na atualidade, eu vou para a igreja porque naquela igreja está o pastor, aquela igreja é do ministério daquele pastor. E olha, não é por nada não, mas aquele pastor faz milagres. Aquele pastor, ó, quando ele ora, as coisas acontecem. Então, eu vou na igreja por causa de Deus, também. Vai que eu dê sorte de Deus esteja na igreja naquele dia, mas o pastor está lá. Hoje em dia, esse tem sido o merchan. A foto do pastor maior do que o nome de Cristo. O nome do pastor maior do que aquilo que a igreja prega, porque isso é mais importante. O nome do obreiro é melhor. E aí é o seguinte, pastor é para os fracos, bom é bispo, melhor é apóstolo. Sendo que para a palavra de Deus, pastor, bispo e presbítero é tudo a mesma coisa. E apóstolo nos dias de hoje nem tem mais, segundo a palavra de Deus. Acabou a sucessão apostólica. Mas, nossa, fazer uma campanha, trazer um apóstolo aqui, trazer um bispo. Não basta ter Deus, tem que ter o ser. Não é muito diferente do que os gnósticos pregavam naquela época. Só que se a gente não tomar cuidado, nós também somos assim. Quem aqui já não pensou assim, estou com um problema, eu vou pedir para o Bloco orar, porque a oração do Bloco é forte, viu? Passei a ter casado com ele, só pode ser muita oração, né? Então eu vou pedir para o Bloco orar. A gente começa a imputar nas pessoas. A oração daquela pessoa é boa, a oração daquela pessoa é forte. A pessoa está doente, vai um presbítero visitar a pessoa, não quero presbítero, quero pastor, porque a oração do pastor, se vocês soubessem a oração do pastor aqui, que vos fala como que é, se a minha oração fosse boa, vocês têm ideia quanto dinheiro teria na conta bancária, mas não dá muito certo isso. Mas a gente começa a imputar que a oração de tal pessoa é boa, o ato de tal pessoa é bom, eu só vou na igreja se o pastor tiver, não importa Cristo. A gente começa a colocar Cristo e mais alguma coisa. Cristo e a oração do fulano, Cristo e a ação daquele homem. Que Paulo está dizendo, para, Cristo ele é suficiente. Eu não preciso de Cristo e mais alguma coisa. Eu não preciso adorar Cristo e mais alguma coisa. E essa é a maior artimanha do inimigo para as nossas vidas. O inimigo não chega para a gente e fala assim, para de adorar Cristo. O inimigo chega para a gente e fala assim, adora Cristo, mas adora mais alguma coisa. Adora Cristo e adora o seu emprego, adora Cristo e adora o seu pastor, adora Cristo e sei lá, porque segundo a palavra de Deus, ou Cristo é primeiro e único em nossas vidas, ou Ele não é nada. Todas as vezes que eu começo a olhar para a igreja, eu começo a olhar assim, quem vai pregar hoje? Eu não gosto disso aqui, eu não vou para a igreja. Eu estou fazendo o mesmo que Paulo está combatendo na igreja de Colossos.
Eu estou adorando a Cristo, mas eu tenho que ter uma outra ligação com Deus além de Cristo. Eu tenho que ter alguma outra coisa para chegar a Deus além de Cristo. Paulo está dizendo para a igreja: para, Cristo é o Senhor do pleroma, Ele é o ser angelical acima de todos, Ele é a conexão suprema e suficiente até Deus. Eu não preciso de Cristo e mais alguma coisa, eu preciso de Cristo. Daqui a pouco, eu tenho até medo de falar e dar ideia para alguém, mas daqui a pouco algum pastor vai estar ensinando nas igrejas que é o seguinte: quando terminar a oração, a gente não termina mais a oração em nome de Jesus, a gente termina a oração em nome de alguém. Eu vi um pastor pregando numa igreja, isso pela internet, ele pegando o cálice da Santa Ceia e dizendo: hoje nós iremos participar da Santa Ceia, mas esse cálice da Santa Ceia hoje vai ser o cálice da revolta, porque nós estamos revoltados com Deus, porque Deus poderia fazer muitos outros milagres. Tem pessoas aqui na igreja passando necessidade e Deus não fez milagre na vida dessas pessoas. E aí o pastor conclui a pregação dizendo assim: mas o que Deus não fez, nós iremos fazer a partir de amanhã, na campanha dos 7 dias de oração, na campanha das 7 semanas de sei lá do que. Não basta Deus, não basta Cristo. Eu tenho que ter Cristo e a campanha, eu tenho que ter Cristo e a bandeira daquela igreja, eu tenho que ter Cristo, segundo a palavra de Deus, eu tenho que ter só Cristo. Ele diz lá em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para quem já estudou português na 3ª série, descobriu que isso é um artigo definido, não é um dos caminhos, uma das verdades. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo está dizendo: ele domina todos os poderes e autoridades espirituais, ele está sobre todos eles, não precisa de mais ninguém, ele é suficiente. Gnosticismo: acreditava que precisava adorar a Deus e mais alguma coisa. Nós talvez não confessamos isso, mas eu adoro quando eu vou no culto a Deus com determinada pessoa falando: eu preciso da oração de tal pessoa para que eu receba a cura. A gente confia às vezes mais na pessoa do que em Deus. E Paulo está dizendo: isso daí é heresia. Eu tenho que confiar em Deus e na palavra dele. Mas Paulo quer ensinar uma segunda coisa. E agora, do versículo 11 até o versículo 17, ele vai combater o judaísmo. Qual é o conceito ali? A igreja de Colossos ela é formada principalmente por pessoas que não eram judeus, de origem judaica. E aí chegaram uns caras ali de origem judaica e falaram: ó, vocês já são legais, vocês já são bons, eu estou gostando, vocês já se converteram, aceitaram a Cristo, ótimo. Mas ó, para melhorar, para vocês se santificarem, para vocês alcançarem um nível top, falta agora vocês adquirirem a cultura judaica. Então assim, vocês já são bons, mas assim, falta circuncidar, falta aprender a guardar o sábado, falta aprender a guardar as festas religiosas, falta aprender a se abster de algumas comidas, para de comer carne de porco. E o ensinamento deles naquela época era o seguinte: Jesus foi judeu, a lei foi dada por um judeu, o templo foi construído por um judeu, então você não pode se abster disso. A cultura judaica é extremamente importante para vocês. E aí do versículo 11 ao versículo 17, Paulo começa a combater essa heresia pregada ali. E no versículo 11 ele diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Quando Paulo fala pela circuncisão feita no corpo, na verdade no original ele está dizendo assim: não por circuncisão feita por mãos humanas. Na cultura judaica, o sacerdote, o que ele fazia? Ele deixava o dedo a unha do dedão crescer, deixava bem grande, e ele lixava a unha do dedão dos dois lados, ela ficava bem cortante, bem afiada. Quando a criança atingia 8 dias de vida, precisava fazer então a circuncisão. E essa circuncisão literalmente era feita na unha, e aquilo era cortado. O que Paulo está falando: olha, a circuncisão que vocês viveram e estão experimentando agora, não é mais essa circuncisão feita por mãos e uma circuncisão feita no corpo, mas vocês já foram circuncidados em Cristo. E se a gente continuar lendo o texto bíblico, a partir do versículo 12, ele vai dizer que essa circuncisão se dá no batismo em nossas vidas. Paulo está dizendo assim: vocês já foram batizados, por que agora circuncidaram? O conceito de Paulo é o seguinte: o batismo agora substitui a circuncisão,
Porque o conceito da circuncisão é o seguinte: aquela pele que era arrancada do homem, era como se diz o seguinte: a maldade está sendo arrancada de você, você está sendo liberta de algo que é mal. Enquanto o batismo tem a simbologia de nós estamos sendo lavados e regenerados pelo sangue de Cristo demonstrado através da água. E Paulo está dizendo o seguinte: se vocês já foram batizados, para que se circuncidaram? Não precisa disso, já fomos circuncidados em Cristo. E aí o que Paulo vai dizer no 16? Portanto, ninguém faça vocês leis sobre o que devem comer, beber, ou sobre dias santos e festas de lua nova e sábado. O que Paulo está dizendo, tudo isso é sombra da realidade que é Cristo. Para que vocês vão viver em busca dessa santidade, se a santidade agora é imitar a Cristo? Se a santidade agora é fazer aquilo que Cristo fazia? O que Paulo está dizendo, tudo isso era sombra. Cristo agora é a plenitude de todas essas regras. Eu não faço mais essas regras para ser santificado, mas agora eu imito a Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: imagina eu em pé aqui, aí vem o Juliano por trás de mim, e atrás de nós tem uma luz, e começa a vir uma sombra. Pela sombra eu não consigo compreender com o Juliano. Eu vejo, bom, é gordo, então já começo a achar que é o Juliano, mas eu não tenho certeza, porque só é uma sombra. Aí de repente eu vejo assim, pela sombra tem um topetinho assim em cima, falo, ó, parece o Juliano, mas eu não tenho certeza, porque é só uma sombra. Quando ele passa por mim, eu consigo contemplar toda a realidade dele e falar, não, realmente, agora está definido quem é. O que Paulo está dizendo, essas práticas que nós tínhamos no passado, era uma sombra da santificação que agora nós temos plenamente em Cristo. Por que eu vou viver na sombra, se eu posso agora desfrutar da realidade de Cristo? Por que eu vou viver preso em regrinhas bobas, se agora eu posso viver buscando a vontade de Cristo em minha vida? O que Paulo está dizendo? Para que circuncidar, guardar sábado, guardar rituais, guardar pelo menos 3 festas, se eu tenho a Cristo? A minha santificação está em Cristo, não nessas atitudes pragmáticas das nossas vidas. Graças a Deus a nossa igreja ela se liberta, mas nós não temos essa coisa de, olha, aqui na igreja nós temos uma ética de vestuário, mulher só saia, homem só calça, na praia nem pensar, praia é pecado. Esses rituais nós não temos, graças a Deus nós somos libertos e nós compreendemos que isso são práticas que não levam a nada. Porém, se a gente parar para pensar, se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de entrar em outras práticas, do tipo assim, ai pastor, não é que eu quero me gabada, mas eu sei gente aqui na igreja que tem Facebook, e eu não tenho Facebook. E tem gente que usa o Facebook muito mal, e o WhatsApp nem pensar, o WhatsApp é do diabo, porque depois que entrou o WhatsApp na minha família, acabou com a minha família, então o WhatsApp é do diabo. Então começa a criar regrinhas particulares do tipo assim, eu sou mais espiritual porque eu não assisto novela, eu sou mais espiritual porque eu torço pro Corinthians, isso é bom, né? Eu sou mais espiritual porque, eu não sei, começa a criar práticas dizendo, por causa disso eu sou mais espiritual. Eu descobri que tem um casal aqui que de vez em quando, como casal, marido e mulher, vai dançar, eu jamais faria isso. Que mal tem nisso? Mas a gente começa a criar rituais dizendo assim, por isso eu sou mais espiritual do que eles. Você pode olhar as minhas roupas, as minhas camisetas. As minhas camisetas só tem versículos bíblicos. Eu descobri que tem uns jovens aqui que tem camiseta de banda de rock. Vai tudo para o inferno, porque tem essas roupas. A minha é só versículo bíblico. Como se isso fosse o termômetro da minha santidade. Não meu relacionamento com Cristo, mas a aparência que eu demonstro para todo mundo. Não, as pessoas me veem na rua, até o jeito de andar meu transpira a santidade. Anda meio curvadinho, olhando para o chão, calmo, porque esse é o jeito de andar que transmite santidade. Se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu busco a satisfação do Espírito Santo na minha vida, a orientação dele do que eu vou fazer ou deixar de fazer, não interessa. Interessa que eu obedeço um monte de regras, as quais eu mesmo coloquei para a minha vida, e as quais eu mesmo tenho orgulho de praticar, dizendo que isso é santidade. Por quê? Para mim, são regrinhas. E que Paulo está dizendo? Que ninguém cria essas leis. Porque agora, eu não obedeço mais a lei, eu obedeço a Cristo. Calvino tem uma frase extremamente interessante, ele diz o seguinte: quando eu vou para a lei, eu descubro que eu sou pecador.
e ela me leva para Cristo. Quando eu estou em Cristo, Ele me santifica, e agora eu volto para a lei. Mas agora eu volto para a lei pelo prazer de obedecer a Cristo, não pelo fardo de obedecer a lei. O que eu faço na minha vida? Não cumpro regras, eu obedeço a Cristo. Eu busco uma vida de santidade e comunhão com Cristo. Eu busco uma vida onde Cristo é o meu guia, meu Senhor, meu Salvador. Para onde Ele quer que eu vá, aí que eu irei. Paulo está dizendo assim: para com essas regrinhas sobre dias de comer, o que comer, sábado, essas coisas frenéticas. Busca a vontade de Cristo em suas vidas. Busca aquilo que Cristo é. Tudo isso, todas essas regrinhas eram sombras da realidade que Cristo é em cada um de nós. Mais do que regrinhas, mais do que ordens e bons costumes, a minha pergunta é: como está o nosso relacionamento com Cristo? Os líderes da igreja de Colossos estão dizendo assim: para vocês serem melhores ainda, faltam adquirir a prática judaica. E às vezes a gente fala assim: para vocês serem melhores ainda, faltam vocês, e aí começa a colocar um monte de regrinhas. Enquanto Paulo está dizendo assim: para nós sermos melhores e buscarmos a nossa santificação, a gente tem que buscar cada vez mais estar próximo de Cristo, se relacionar com Cristo, andar com Cristo, buscar a orientação do Santo Espírito de Deus. Por mais que seja difícil, essa tem que ser a nossa busca. Quem é casado aqui? A maioria que é casado. Às vezes a vida de casado não é fácil, né? Vamos ser sinceros. Às vezes dá vontade de matar ou morrer, né? Qualquer saída às vezes é melhor, né? Mas quer queira, quer não, quer eu gosto ou não, apesar dos planos de assassinato, eu divido uma casa com uma mulher, quer queira, quer não, a gente vai conviver junto. E depois de algum tempo convivendo, depois de algum tempo vivendo junto, hoje em dia quando eu com a Carla vamos em algum lugar, o pessoal fala assim: ai, vocês parecem mais irmão do que casal. E parece que vai afeiçoando um outro. A gente vai tomando jeito um do outro. Acaba às vezes gostando das mesmas coisas, indo para os mesmos lugares. Assim tem que ser a nossa vida com Cristo. Não regrinhas. Mas agora, o que você gosta, pastor? Daquilo que Cristo gosta. É mais ou menos o seguinte: nós agora não somos parecidos com nós mesmos, mas agora nós somos parecidos com Cristo. Não pelas regras, não pelo pragmatismo religioso, mas por viver segundo a vontade de Cristo, viver cada vez mais próximo dele. Terceira coisa que Paulo vai trabalhar nesse texto aí, ele vai quebrar agora o misticismo. Misticismo, pessoas que começavam a trabalhar com obras místicas, visões, ilusões. E olha o que Paulo vai dizer: não deixem que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. E aí ele continua, no versículo 19: elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Não deixe que ninguém os humilhe afirmando vocês terem visões. Essas pessoas nem ligadas a Cristo elas estão, nem próximo de Cristo elas estão. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. Cristo é a plenitude de tudo. Cristo é a plenitude da forma da gente agir. Cristo é a plenitude da forma da gente pensar. Essas pessoas pensam em ter visões e trazem uma nova revelação. 90% das heresias que existem no mundo até hoje surgiram de novas visões. Surgiram de pessoas que receberam o Evangelho, que até então, eu recebi um novo Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Um homem uma vez, que não sabia ler e não sabia escrever, entrou numa caverna e, segundo ele, recebeu uma visão de anjo. E aí ele saiu e ditou essa visão para uma pessoa. Essa pessoa escreveu e ela voltou, recebeu as visões, voltou. E muitos dizem que todas essas visões, na verdade, foi induzido pela sua esposa. Esse homem é conhecido como Muhammad. E o livro que ele escreveu, o Alcorão. Quantas outras visões surgiram no decorrer de anos, onde cancela aquilo que Cristo fez, fala: não, mas agora tem esse novo Evangelho. Quantas igrejas evangélicas talvez as pessoas não chegam e falam assim: olha, Deus está dizendo aqui para mim agora algo que eu preciso revelar para vocês. E aí a pessoa revela e fala assim: não, mas isso não está na Bíblia, isso contraria as escrituras das Sagradas Escrituras, isso contraria aquilo que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo assim: não permita que ninguém influencie vocês com visões,
que não levam a nada. Pessoas naquela época de Colossos estavam dizendo: olha, recebi uma nova visão, recebi um novo evangelho e quero compartilhar com vocês. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que estar firmado nas escrituras. Daqui 4 domingos a gente vai conversar um tema chamado Só na Escritura. Mas a única forma de nós não sermos influenciados por visões, a única forma de não sermos deixados levar por qualquer vento de doutrina, é fazermos aquilo que o apóstolo Paulo ensina o seu servo Timóteo, na segunda carta dele, no capítulo 3, no versículo 15, quando ele fala assim: Timóteo, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro, que não se vergonha e que maneja muito bem a palavra da verdade. Só tem uma forma de nós estarmos ligados a Cristo. Esses homens, eles são assim, mas eles não estão ligados a Cristo. Só tem uma forma de nós estarmos ligados a Cristo. Só tem uma forma de nós nos relacionarmos com Cristo. Eu vou voltar a falar do meu exemplo de casamento. O primeiro ano de casamento meio da Carla foi uma bênção. Foi assim, sendo sincero, acho que um dos piores anos da nossa vida, né? Muita mudança. E aí você dividir a casa com alguém que você não conhece, que pensa totalmente diferente de você. A gente brigava na posição que ia ficar a louça no armário, a posição que ia ficar a nossa cama no nosso quarto. Eu queria de um jeito, ela queria de outro. Eu não quero me gabar não, porque depois de alguns anos ela entendeu que o meu jeito era o certo. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Mas brigávamos por tudo. Mas era terrível, era quase que 2 estranhos falando línguas estranhas, morando debaixo do mesmo teto, e aquilo não ia. Só que quer queira, quer não, chegava à noite, por mais que quisesse ou não, ela estava do meu lado na cama. E no outro dia cedo, quando acordava, ela não tinha morrido, ela estava viva do meu lado na cama. E eu tinha que viver mais um dia com ela. E eu tenho certeza que o desejo dela era a mesma coisa, mas não tinha jeito, eu estava vivo no outro dia também. E assim passou, e assim passou. E não são muitos anos não, esse ano vai completar 6 anos, né? Só que agora, depois de 6 anos, quase que se relacionando na má algumas vezes, doidinho para um matar o outro, mas respirando fundo e lá. Agora, depois de 6 anos, hoje eu olho para ela, ela olha para mim e eu já entendo algumas coisas que ela quer. Eu já entendo que ela está de TPI, não tem que correr comprar brigadeiro para ela, senão eu vou apanhar, né? Não precisa mais falar. Hoje eu estou ligado a ela e ela está ligada. Às vezes basta algum olhar, basta algumas palavras, a gente já se conhece. Essas pessoas não estão ligadas a Cristo, porque elas não buscam a revelação vinda da palavra do Senhor. Sabe um dos problemas nossos? Essas pessoas buscavam visões. A gente brinca de tarô bíblico. Já brincou de tarô bíblico? Brincou de signo gospel? É quando você abre a Bíblia, coloca o dedo em algum lugar e fala: Deus, fala comigo. E aí eu fico imaginando uma mãe revoltada com o filho, fala assim: meu Deus do céu, como eu vou educar esse meu filho? Eu não aguento mais esse moleque, né? Sabe aquela coisa que a mãe já está desbandou cheio da criança? Imagina, ela fala assim: Deus, fala comigo, como que eu devo educar meu filho? E ela abre a Bíblia, coloca o dedo, tem um texto lá em Salmos que está dizendo o seguinte: feliz aquele que pegar seu filho e lançá-lo contra a pedra. Já pensou se a mãe tirar isso por experiência? Né? Aquelas pessoas da época buscavam iluminação, buscavam visões, mas muitas vezes a gente tem, desculpa a palavra, e eu falo com propriedade porque eu tenho, às vezes, preguiça de olhar para a palavra de Deus e falar assim: nossa, na escola eu li aqueles livros coleção Vagalume, era 100 páginas, era difícil de ler, a Bíblia tem mais de 2.000 páginas, quase 3.000 páginas, eu leio tudo isso, e às vezes dependendo da versão da Bíblia que você pega, está escrito cousa, côvado, está escrito umas coisas que a gente não entende, e aí a gente vai deixando de lado. E aí quando precisa: Deus, agora eu preciso que o Senhor fale comigo, a gente vai lá, abre a Bíblia, coloca o dedo e fala: Deus, fala comigo. E a gente está brincando de tarô gospel: fala comigo. Eu brinco aqui com o pessoal, mas é uma verdade. Não sei se vocês conhecem aquela caixinha da promessa. Caixinha da promessa, você tem aquela caixinha da promessa? Taca fogo, né? Por quê? Porque aquilo lá nada mais é do que sorte. Você vai lá, tira um versículo bíblico e pronto, aí algumas pessoas se satisfazem: pronto, vou ler a Bíblia hoje. Vai lá na caixinha da promessa, puxa um versículo, lê, já li a Bíblia hoje, acabou, vou embora. E aí nem lembra aquilo falou. Tem uma história que eu já contei aqui, mas eu vou repetir. Uma pessoa, a vida dela não estava dando certo, a vida não ia para frente, e ela falou: não é possível, minha vida não está dando certo. Ela falou: já sei, vou ler a Bíblia. Faz tempo que eu não leio a Bíblia, vou ler aonde? Não sabia onde ler. Falou: Deus, fala comigo. Abriu a Bíblia, colocou o dedo. Quando o povo está caminhando no deserto, está pecando demais,
Então o texto lá em Deuteronômio está dizendo o seguinte: a ira do Senhor se acendeu contra vós. A pessoa fechou a Bíblia e falou assim: meu Deus, Deus está irado comigo. Eu sabia, é por isso que a minha vida não dá certo. A pessoa fala: já sei, eu vou orar. Ela ajoelha no canto, começa a orar. Passa um tempo em oração, volta. Depois de, o pessoal crente quando ora demais, orou 3 minutos, aí voltou. Aí falou: pronto, agora já orei bastante, Senhor, agora fala comigo. A pessoa abre a Bíblia, coloca o dedo em Jeremias, onde tem um versículo bíblico que fala assim: lamentai e uivai, porque a ira do Senhor não se apartou de vós. Ele fecha a Bíblia e fala assim: meu Deus, Deus continua bravo comigo, mas eu já pedi perdão pelos meus pecados, o que eu faço agora, Deus, para o Senhor me perdoar? Já sei, vou perguntar para a Bíblia. Deus, fala comigo o que eu faço para eu receber o perdão. Ele abre a Bíblia, coloca o dedo onde está escrito assim: Judas retirou e foi se enforcar. Ele fecha a Bíblia e fala: ai meu Deus do céu, não é possível que o Senhor quer que eu faça isso. É isso que o Senhor quer que eu faça? Deus, abre a Bíblia, coloca o texto do Evangelho, onde Jesus está dizendo assim: o que tem de fazer, vai e faça depressa. Aí ele fecha a Bíblia. Às vezes a gente não fala assim: ah, pastor, eu não acredito em revelações, eu não acredito em visões, eu não acredito em nada, mas a gente acredita nessa coisa. Deus fala comigo, abre a Bíblia, coloca lá. Isso, nós não estamos conectados e ligados em Cristo. Paulo está dizendo assim: para com essa brincadeira de achar que vida espiritual é isso. Mas aquilo que Cristo fez por nós na cruz é uma obra completa, e agora nós somos chamados a viver uma vida completa com Ele, juntamente com Ele, não brincando de visões, não brincando de gnosticismo, não brincando de misticismo, ou brincando de uma religiosidade pragmática, cheia de regrinhas, mas agora a nossa vida é ligada a Cristo. A resposta de Paulo para a igreja de Colossos é essa. Quanto ao gnosticismo, essa coisa, eu preciso de Deus e mais alguma coisa, Paulo está dizendo: você não precisa de nada, você só precisa de Cristo na sua vida. Se alguém aqui está pensando: meu Deus, eu tenho que ir para essa igreja, eu saí dessa igreja por causa do pastor, a gente tem que ir, eu saí da igreja por causa de Cristo. Cristo tem que ser quem guia as nossas vidas, quem guia as nossas atitudes, e Cristo é suficiente em nossas vidas. A segunda coisa que Paulo está falando: olha, você tem que parar com esse pragmatismo religioso, fazer ou deixar de fazer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu faço ou deixo de fazer por causa de Cristo, não por causa de uma prática onde vai aumentar minha espiritualidade, a minha santidade, mas a minha santidade aumenta quando eu estou conectado a Cristo. E ele vai dizer agora: eu só conecto a Cristo através da palavra do Senhor, não através de sonhos, visões, achismo, brincadeira de tarô gospel, mas é quando eu leio a palavra de Deus e busco na verdade dele qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Para aquele homem não era se retirar e enforcar, mas ele brincou de achismo, de visões, de tarô gospel. Isso não existe. Nós temos que estar conectados a Cristo, Senhor de todas as coisas. A resposta de Paulo para a igreja de Colossenses é: Cristo é suficiente. Não precisa de nada além de Cristo. Nas nossas vidas, Cristo é suficiente. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei como que você veio aqui nessa noite. Eu não sei qual foi o intuito de você vir aqui nessa noite. Por causa do louvor, por causa do pastor, por causa do ar-condicionado, motivos errados. Cristo é suficiente nas nossas vidas. Paulo está dizendo à igreja de Colossos: dependa apenas de Cristo. Busque somente a Cristo. Viva somente a vontade de Cristo para a vida de vocês. Cristo, Ele é necessário, completo e aquilo que a gente precisa nas nossas vidas. Primeiro pilar da reforma: Cristo se basta Ele mesmo. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Não precisa de Cristo mais alguma coisa. Não precisa de Cristo e um monte de regrinha. Não precisa de Cristo e uma brincadeira com a palavra de Deus, que Deus fala comigo. Eu preciso de Cristo. Eu preciso conhecer mais a Cristo, experimentar mais a Cristo e viver cada vez mais Cristo. Isso só é possível porque Ele já fez a parte dele em nosso favor. Ele já morreu em nosso lugar. E agora está dizendo: vamos nos relacionar. Eu quero convidar você a fechar teus olhos, abaixar tua cabeça e adorar o Cristo, um Deus maravilhoso que se faz por nós, que morreu em nosso favor, que fez esse gesto por amor em nossas vidas.